Fala, meu querido, Fala, gaúcho. como é que tá? Esse Beleza? Como é calor que você aí? tá? Aqui tá bom, cara. Aqui tá frio pra caramba. A gente tá na volta do fogo aqui, mas, mas é assim, no Rio Grande do Sul é a época de passar frio agora. Cara, aqui também tá frio. Em Goiás, Centro-Oeste. Tá bom, tá gostoso aqui hoje. Chovendo, Olha, fazendo friozinho. eu peguei muita chuva, muito frio vindo de Camboriú a semana passada. Peguei praticamente chuva o caminho todo. Sim, no final, no último dia, porque eu vim aos poucos, né? Eu tenho minha mãe em Novo Hamburgo, então eu saí, eu saí de Balneário Camboriú aquele dia eu fui sair no final da homenagem ao Jesse lá, e a BR-101 estava toda congestionada. Aí a gente ficou, tava um outro amigo também que estava vindo para o sul, que é o do Siga Passarinha, que é um viajante. E a gente tirou a BR descongestionou, eram 8h30, 9 da noite. Aí a gente viajou 200 quilômetros só até a Praia da Guarda, dormimos na Praia da Guarda do Embaú. No outro dia viemos até o Rio Grande do Sul, até Novo Hamburgo, que é onde eu nasci, é onde mora minha mãe. Daí fiquei com ela o dia todo. E no outro dia eu saí à tardinha de lá. E daí, como eu estava um pouco cansado e tinha muita neblina na estrada, aí eu parei num posto de combustível, abri a barraca a 200 quilômetros aqui de Pelotas e dormi na estrada. No outro dia acordei cedo e vim embora. Cheguei aqui quinta de manhã, quinta meio-dia, cheguei em Pelotas. Eu saí no sábado passado e fiquei até quinta viajando. Eu vi que o clima lá tava bem chuvoso, né? Na despedida Muito, do Jess lá. muita chuva. Camboriú estava muita chuva. Eu ia inclusive acampar ali perto, né? O pessoal lá me convidou, conseguiu um lugar para me ficar, mas era muita chuva, era inviável assim. Daí, como eu tenho uns amigos numa cidade próxima lá, que é Brusque, aí eu fui até Brusque e dormi na casa de um rapaz que já viajou comigo de Fusca. Aliás, ele foi o primeiro expedicionário a viajar, primeiro copiloto da expedição lá em 2013, na primeira viagem da expedição. Hoje ele é jornalista, ele é fotógrafo no jornal em Brusque, em Santa Catarina, e daí eu fiquei na casa dele, da esposa e da filhinha dele, que é meu amigo, meu irmão, assim. Legal. Eu vi que entrou o pessoal do Missão Fusca, né? Eles estavam lá também naquela segunda-feira, né? E isso, a gente saiu depois para. Como eles iam para voltar para Joinville, onde eles moram, a gente acabou, no final lá da homenagem, a gente acabou indo para um posto de combustível, tomar um café, esperar o tempo passar e eles ficaram com a gente lá. São os queridos, né? São que pessoal que é querido são eles. Estavam com a família, estavam. Foi foi o Vinícius, agora me deu um branco. Ela vai ficar brava comigo, não lembrei o nome dela agora. Mas foi bem legal, assim, a gente... o Jesse tinha esse poder, né? Ele fez com que viajantes de todos os lugares que se conheciam, que eram amigos virtualmente, pudessem se abraçar, né? Eu conheci o pessoal da família Piluá, conheci Missão Fusca, enfim, um monte de gente que estava lá, a gente pôde se abraçar, coisa que a gente tinha muita vontade e a gente nunca se encontra, porque tá sempre um para cada lado viajando, né? Os viajantes, eu te falo dos expedicionários mesmo, né? Assim, os pessoal mais de encontro, de Fusca, a gente vê, a gente vai nos encontros e encontra. Mas os viajantes mesmo é muito difícil de encontrar. Se É. encontra raramente. Então, eu estava lembrando aqui agora do projeto, do nosso projeto, né? Eu, você, o Jess lá, os viajantes de Fusca. E Isso. aí acabou que não fizemos mais com ninguém, entendeu? E agora eu tava pensando aqui, pô, bicho, que falta mais né? Mais uma pessoa aqui nessa live, né, velho? Assim, infelizmente, tenho Eu certeza acho que que, se a gente eu convidasse, acho que a estaria já live é aqui. meio... desculpa, conclui aí, conclui. Não, eu digo assim, ele sempre estava à disposição, né, velho? E eu tenho certeza que
imagina, se fosse uma live hoje, ele estaria aí participando com a gente, entendeu, cara? Essa live tivesse organizado, combinado com ele, né? Sim, Foda, né? sim. Aquela live, na real, eu não concordo muito com o que tu disse. Assim, o Jesse não participava com todo mundo, não. O Jesse Não, era não, bem não difícil, participava, era bem cara. difícil, assim. E ele, e ele participou daquela live com a gente e foi uma das poucas lives que o Jesse fez. Eu acho que eu fiz 3 lives com o Jesse, assim. Uma foi o sorteio do Fusca, que a gente fez a rifa, uma outra que a É, gente fez junto, e foi aquela. E aquela live foi muito legal, aquela que a gente fez junto, e eu acho que ela é meio que um documento, assim, né, sobre a trajetória dele. Foi muito legal, assim, e foi um resgate, inclusive, da minha relação com o Jesse naquela live, assim, que a gente sempre falava sobre várias coisas, tudo, mas quando eu fui rever aquela live, a gente falou muita coisa legal naquele dia, assim, né? Tu fez perguntas específicas para um e para outro, e que a gente ia. ah, 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 enfim, o Jesse tinha idade para ser meu filho, né, cara? A minha filha mais velha tem a idade do Jesse, assim. E eu me lembro, tem um cara aí de Goiás, que é meu querido amigo, que era muito amigo do Jesse, que é o Pablo Naves. Ele é de Goiânia. sim, não conheço ele pessoalmente, mas de vez em quando a gente troca figurinhas aí Ele é pelo um Instagram. queridão, assim, ele é uma figura muito legal e ele hospedou o Jesse aí, enfim, e eles falaram muito em mim, né? Porque eu era amigo dos dois e quando o Jesse partiu, né? Para essa grande viagem aí, eu estava muito mal, assim. E daí o Pablo me ligou e me mandou uma série de áudios assim, dizendo das conversas que tiveram, né? E, enfim, foi muito bom, assim, né? Saber que a gente tinha zerado a vida em vida, né? E, e quando eu estava lá, por a família ter me convidado para participar das cerimônias mais íntimas, assim, com a família, eu, eu tive a oportunidade de dizer para eles, né? O quanto esse menino foi incrível e por que que eu acho que ele foi incrível, né? Ele foi um menino que ele sempre se expôs ao extremo, né? Ele se expôs a vida dele sempre, mas ele tinha um poder de comunicação muito poderoso. Ele era um menino que se comunicava muito bem, ele tinha o dom da comunicação, É, ele, mas ao mesmo tempo ele foi muito verdadeiro. Assim, o Jesse nunca fez uma coisa para agradar um seguidor, ele nunca fez a dancinha para agradar seguidor, ele nunca inventou alguma coisa. Ele sempre foi muito, ele tinha um caráter muito forte, muito verdadeiro. Isso tornou ele do tamanho que tornou em vida e muito maior depois que partiu, né? Ele tinha essa capacidade assim apesar de ser muito jovem, de assimilar a relação com o seguidor, saber usar a internet para um lado muito legal, muito benéfico. O Jesse, apesar de ter a relação econômica com os seguidores, ele, ele nunca se vendeu para os seguidores, né? Ele nunca, não, ele não. O nunca Jesse, ele tinha uma integridade assim, cara, admirável, entendeu? Ele era ele e pronto, acabou. Eu Mas lembro aqui, que diga uma coisa, Edson, no primeiro, primeiro dia que ele teve aqui em casa, que era o 10º dia de viagem, 11º dia de viagem, ele era um guri completamente moleque, despreparado, estava começando, né? era um moleque, né, velho? Mas ele já mostrava isso. Ele era um guri muito sério, muito digno, assim, É. sabe? E quando eu fui ver os vídeos que eu fiz, que a Gabi fez de mim e dele, a gente via, ele era um cara sério, assim, um cara muito, um guri sério, um guri de... E agora, lá no velório, conversando com a avó dele, que é a mãe, né, que criou ele,
ela dizia para mim assim, primeiro muito emocionada, agradecendo, né, por a gente ter sido amigo dele, enfim, por tudo. Mas ela dizia, não, eu criei ele na ponta da rédea, como diz aqui no Sul, né? Quando ele ia para a noite nos bar, que ele era pequeno, eu ia lá e buscava. Ele dizia, avó, tu tá me matando de vergonha. Não, eu chamava de mãe. Mãe, tu tá me matando de vergonha. Ela, prefiro que tu sinta vergonha do que tu te perca, ela dizia. Então, assim, né, a tia dele é uma pessoa muito incrível, que é tia, mas que também é irmã, porque ele foi criado pela avó, e, e cuidava muito dele, né? E ela, incrível, ela, tanto que no dia que o Jesse estava aqui em casa e eles ainda não tinham acostumado com esse Jesse aventureiro, com esse Jesse né, sem fronteira, esse Jesse sem rédeas, como se diz, ela se assustou porque ele sumiu aqui, foi para um camping, porque a gente estava viajando, ele queria falar com a gente, ele ficou aqui na cidade para nos conhecer e ela, apavorada, chamou a polícia, estava a polícia atrás do Jesse aqui na cidade, enfim. Para te ver, ele tinha uma Cara, base em casa, né? ele era tão doido que as primeiras vezes que a gente começou a fazer contato, ele ia aí, velho, velho, né? Velho, me marca aí, dá uma força aí. E aí foi criando aquela amizade aí online, vamos dizer assim, né? E aí, nessa época que ele passou na casa do Pablo aí, ele passou aqui em Rio Verde. Só que Tu não tá... o combinado era para ele vir participar do Fusca Café, que era no domingo. E Sim. aí eu falei, ó, beleza, eu separei aqui camiseta pra você, adesivo, um boné pra você levar junto, tal, talvez uma bandeira. Falou, não, eu passo aí, cara. Aí ele sumiu. Ele sumiu, cara, aí ele fez contato comigo, ele falou, tô em Goiânia. Aí ele Uhum. desapareceu de novo. Aí eu fui pra Goiânia, o Gerson veio pra Rio Verde e falou, eu tô numa quinta-feira, tô passando aqui em Rio Verde. Eu falei, cara, eu tô em Goiânia. Eu falei, você é doido, eu te chamei tantas vezes. Ele, não, é assim mesmo, não sei o quê, mas depois, beleza, eu tô indo embora e vazou fora, velho. Passou aqui, ali no posto S, ali, deu uma parada ali e sumiu, cara. E aí, de vez em quando, eu falei, cara, onde você... não, agora eu tô longe, agora eu não sei onde que eu tô, não sei nem... Eu falei, vai ser quase que impossível passar aqui de volta, né, na trajetória que eu tava fazendo. Cara, mas era bom, assim, sabe? Ele era muito legal. Eu marcava, aquela época da rifa, sabe? Achei tão legal, velho, assim, ter contribuído e ajudado, que foi uma coisa que ele falou, velho, se a gente não vender aquilo lá, eu não sei o que que vai ser. Eu falei, ah, vende, pô. E acabou vendendo tudo, né, Não, cara? o Jesse tinha, eu brinquei lá no velório lá, que quando a família pediu para mim falar em nome dos amigos, dos viajantes, enfim, eu disse assim, cara, o seguidor do Jesse era uma loucura, era uma seita, né, cara? O Jesse ia, vamos, e todo mundo ia, né? E era essa paixão por ele, assim, isso era muito legal, né, cara? Isso era. E quando eu tinha esse Fusca, era um Itamar, era um Fusca, imagina, um Fusca com 50 mil quilômetros originais, era um Fusca incrível, muita gente querendo comprar o Fusca. E ele estava lá nos Estados Unidos e estava reformando o Dodongo. Ele tinha feito uma rifa de umas coisaradas lá que ele tinha para fazer a rifa, e daí ele ia gastar todo o dinheiro que ele tinha. Ele disse: Mano, eu ainda não sei como é que eu vou entrar nos Estados Unidos, porque eu não tenho dinheiro. Eu disse: Cara, eu estou vendendo o Fusca por um valor tal. Se fizer a rifa, tudo que der acima desse valor é teu. Entende? Porque eu vou vender o Fusca igual. Eu sabia que ia vender. Eu não imaginava que ia entrar uma pandemia no meio da rifa, não, um Foda. monte de merda assim, mas cara, foi louco assim, porque ah, a gente botou a rifa, se não fosse a pandemia, eu tinha vendido em um mês. Aí veio a pandemia, a gente vendeu em 3 meses a rifa. Então ele falava assim, cara, eu vou. Até, né, até o México eu sei que eu vou. Agora, eu não sei se eu vou conseguir visto para entrar lá nos Estados Unidos. Eu falei, não, isso aí não consegue, cara. Ele falou, ah, eu acho que não. Eu falei, porra, por que não? E aí, cara, ele ficou surpreso, né? No dia, lá na época, eu lembro, ele comentava aí no Instagram dele, e peguei e foi embora e foi, cara. Aí veio a Ele, pandemia e atrasou tudo, né, na cara? pandemia, a gente. É coisa que a gente não entende. Assim, eu pensei muito na viagem, porque eu geralmente não viajo sozinho, né? E agora eu fiz 2.000 quilômetros sozinho de Fusca, enfim. E daí
botando a cabeça no lugar, imagina, eu estou no meio de um livro, né? As pessoas que não sabem, eu estou escrevendo um livro há 2 anos e, né? eh, enfim, e eu fiquei pensando, cara, tu olha que louca essa pandemia, né? Porque apesar do mundo ter parado, de tudo ter acontecido, o Jesse voltou para casa, cara. E ele se despediu da avó dele, ele se despediu da tia dele, ele pôde se Cara, despedir dos amigos, sabe? eu E pensei aí a nisso. vida dele também mudou, porque a grana que ele tinha para fazer os Estados Unidos era a grana do Fusca, da rifa. Ele acaba fazendo uma Kombi, vendendo a Kombi, e, cara, ele estava fazendo uma viagem incrível, porque ele estava tendo condições de fazer coisa que ele nunca tinha feito. Ele estava com o Fusca inteiro, ele tinha dinheiro no bolso para tomar uma cerveja, para jantar num lugar. Mas o legal é que ele, mesmo com a grana que ele tinha, ele nunca perdeu a essência dele, né? Isso é o mais legal, né? A gente que foi a essência da Expedição Fusca América, que está fazendo 10 anos esse ano, a ideia em Expedição Fusca América, a primeira viagem foi em 2013, mas a gente inventou a Expedição Fusca América, né? Que a gente ia fazer em 2012, e a essência sempre foi essa, cara. A gente vai, mas a gente não pode perder nossa essência porque a gente não quer ser influência. A gente quer inspirar as pessoas que estão em casa e acham que não podem a dizer, Ronaldo, cara, aquele maluco vai de Fusca, eu também posso, entende? Ronaldo, eu vou te falar uma coisa, cara. Aquela live lá, eu fiz questão, eu falei assim, ô Jess, eu não. Dificilmente eu faço live, né? Assim, entendo, né? Enfim. Eu falei, velho, eu só faço live se for contigo e com o Naldo. Aí eu falei contigo, né? Falou, uai, vamos chamar o cara. Aí ele, vamos fazer, ué. Eu falei, ele falou, que dia? Aí eu falei, não sei, vamos marcar o dia. Aí ele, ó, esse dia não dá, mas nesse dia dá. E aí aquele dia eu falei, tem certeza que você vai aparecer nessa live? Ela falou, vou, cara, vai. É Demorou compromisso, mesmo. eu te devo isso. Eu falei, não, não me deve nada, mas vamos fazer. Eu falei, ó, eu só vou fazer, eu não faço com o Nauro sozinho, não. Tu tem que estar junto, né? Eu falei pra ele. Ele falou, não, vai dar certo. Beleza, aí rolou a live, cara, eu vejo aquela live de vez em quando. Ela tem 1 hora e meia, eu acho, 1 hora e tanto, sabe? Assim, tem muita coisa legal ali, cara. E foi muito bom aquele dia, sabe, cara? É foda isso aí, cara. É, foi, Mas foi, assim, cara, foi um grande momento, assim, sabe? Tanto que tu viu que eu tirei uns pedaços da live ali, fiz uns reels ali pro Instagram, porque tinha momentos ali incríveis, assim, né? Momentos de coisas que a gente já só tinha conversado nós dois, e aliás, a gente tem muita coisa, eu tenho, foi, cara, assim, ó, só pra te ter uma ideia, cara, eu tô escrevendo o livro há 2 anos, sabe? E quando eu soube da notícia, eu fiquei tão impactado. Nós todos, eu, a Gabi, eu fui buscar a Sofia no colégio, a Sofia não acreditava, sabe? E eu e a Gabi, eu não conseguia, eu digo, tá, cara, e agora, sabe? Eu estou escrevendo um livro. O Jesse acompanhava comigo sobre o livro toda hora, mandava coisa para ele, enfim. E eu digo, cara, o que que eu eu faço? sei. Eu não conseguia avançar eu- no livro. Aí eu conversei com a Gabi, eu não sei se eu trabalho com cinema também, com fotografia. Eu não sei se tu sabe o que é derrubar a quarta parede no cinema. Eu digo, cara, o único jeito de fazer isso, porque o meu livro ele começa quando eu tinha 3 anos de idade, quando meu pai compra o primeiro Fusca da minha vida, né, que é, que é a minha lembrança mais antiga, e o meu livro acabaria em 2018, quando eu termino a minha travessia junto com a Gabi e com a Sofia pela Europa de Fusca. Então, esse era o período do meu livro. Só que eu digo, cara, eu preciso falar mais do que o encontro que eu tive com ele aqui em 2017. E daí eu digo, o único jeito é quebrar a quarta parede do livro, que é eu até posso ler um pedacinho assim eu escrevi um capítulo praticamente para ele, assim, que vai estar no meio do livro. Explica aí, pessoal, o que que é quebrar a quarta parede, só para a gente se. Quebrar a quarta parede no cinema o ator nunca olha para a câmera, né? O ator interage entre eles, enfim. Daqui um pouco tu vê que o ator olha para a câmera e interage com quem está assistindo o filme. A E vai mandar novela, um recado. ele interage, ele sai do roteiro e ele dá uma interagida com a câmera. Às vezes ele nem fala, ele só olha para a câmera e interage.
Isso é quebrar a quarta parede, é tu sair do roteiro da história e tu criar uma narrativa sozinha no meio. E o que eu fiz? Eu quebro a minha história como um todo no livro e vou lá em 2022. E digo, esse livro deveria ter acabado em 2018, a narrativa desse livro. Mas eu estou escrevendo em 2022. E daí eu falo, né? Eu vou te ler um trechinho da abertura do capítulo que eu fiz para ele, tá? Que era uma coisa que eu ia escrever em algum momento do livro, e que são coisas que eu penso, enfim, mas que eu não tinha escrito, assim, né? Mas deixa eu te perguntar uma coisa antes de você ler. E agora muda uma parte boa do seu livro aí, né? Eu digo assim, talvez uma página, 2 páginas, não sei. Meia página, não sei. Isso muda, né? Um pouco aí, Não, ou não? um capítulo inteiro sobre ele. É um capítulo inteiro. É um novo capítulo. São quase 12 páginas sobre ele. É um capítulo novo, um capítulo que não existiria no livro e que passa a existir porque o Jesse fez essa grande viagem, que foi a viagem intergaláctica, né? Que é o que eu disse, né? Eu brincava com o Jesse e ele dizia que agora, entrando no Canadá, ele ia me superar, porque eu tenho 17 países, a Expedição Psicamérica tem 17 países, e ele fez 17 países quando entrou nos Estados Unidos. Quando ele entrasse no Canadá, ele faria 18 países. E daí, ele ia ficar maior que eu, enfim, né? Uma brincadeira, enfim, era só uma brincadeira. E daí eu falei isso lá para a família, né? O Jesse hoje, ele fez uma viagem que nunca mais eu alcanço ele, porque ele está livre, sem fronteira, para viajar pelo universo, por planetas, por galáxias, enfim, né? Então, eu abro um capítulo sobre ele. Eu acho que o capítulo 13, que não existiria, porque seria, claro, ele existiria, mas ele terminaria no 14, né? E agora vai até o 15. Então, o 13 é sobre ele. Legal, legal, cara. Legal, velho. Quer ler um pedacinho aí? É um inédito, né? Também vai ficar aí um. É bem inédito, até porque foi uma coisa que eu escrevi agora. Assim, eu vou te ler a abertura aqui do capítulo, que daí eu vou um pedaço. Assim, eu vou te ler uma página, né? Que eu acho que. Eu estava falando para a Gabi esses dias que tem frases que eu escrevo nesse livro que depois tu vai ver essas frases na internet, aquelas frases que surgem lá e ninguém sabe quem disse, entende? Mas essa primeira frase que abre esse livro, para mim, eu nunca ouvi, eu acho que é uma frase nova que um dia vai... Né? Eu digo o seguinte, ó, o Fusca é o único carro que tem alma. O Fusca é o único automóvel que, quando termina sua jornada, vai para o céu, onde vivem eternamente todos os Fuscas que morreram. Foram fabricados 21.599.464 Fuscas no mundo, desde 1934 até 30 de julho de 2003, quando saiu de linha no México o último Volkswagen fabricado no mundo. Cada Fusca é um indivíduo com sua própria história e personalidade única. Poucos são os Fuscas que estão na mão de quem os comprou 0 quilômetro, porque os Fuscas escolhem seus verdadeiros donos. Segundinho passou a vida perambulando pelo mundo até me encontrar. Um encontro de almas, uma escolha mútua, uma máquina de aço e um ser humano que nasceram para fazer história. Todos os Fuscas da minha vida não passaram de um ensaio, de um treinamento até para chegar até meu Fusca 1968 azul pastel. Vivíamos momentos parecidos. Meu Fusca se destruindo em uma vila na cidade do Cerrito. Eu tentando reencontrar um novo sentido para os meus descaminhos. Acho que eu fiz bem para ele. Penso que ele me abriu as mais lindas portas. Por que estou falando sobre isso? Porque a história contada nessas páginas deveria terminar em agosto de 2018. Iniciei a escrita desse livro no dia 6 de julho de 2020, em uma época em que o mundo mergulhava em uma pandemia. Nesses tempos, os viajantes tiveram que retornar, muitos deixando seus carros pelo caminho para fugir de um vírus que matou mais de 6 milhões de pessoas em todo o planeta. A humanidade ficou presa em casa com medo de morrer. Eu decidi que usaria esse período de isolamento social para revisitar cada quilômetro que percorri com os Fuscas da minha vida. Escreveria um livro. Memórias desde a infância até as emoções da inacreditável travessia pela Europa com a Gabi e a Sofia a bordo do Segundinho.
Mas um fato se sobrepôs a minhas narrativas cronológicas e tive que produzir mais um capítulo. Na manhã de segunda-feira, 23 de maio de 2022, quase colocando um ponto final no livro, recebi uma ligação com a notícia que Jesse, Churastei e Dodongo morreram em um trágico acidente de trânsito próximo à cidade de Portland, em Oregon, nos Estados Unidos da América. Mas para vocês entenderem essa história, preciso voltar a 2017. 2 meses depois que cheguei da viagem. Muitas coisas haviam mudado. A viagem é outra viagem, que é o capítulo anterior, que é as 7 pátrias. Durante nossas expedições, compartilhavam sonhos e experiências pelas redes sociais, mas nunca faltamos com a nossa verdade. Provamos que para cruzar a maior praia do mundo, não precisava de uma caminhonete 4x4, que para chegar à Antártica tinha que ser obstinado, organizado e estar apto a criar projetos. Para desbravar os desertos da Patagônia e do Atacama, tinha que sofrer, mas um sonho seguido de muito trabalho torna tudo possível. Descobri que depois do nosso mergulho pela América, viramos referência para loucos, sonhadores e aventureiros que venciam o medo e se atiravam para desbravar o mundo. A Palafita se tornou uma espécie de portal. Fincada no extremo sul do Brasil, passou a ser partidora dos sonhadores. Começamos a receber muitos viajantes e grandes amizades nasceram. Vou andar um pouco aqui. Aí diz assim, ó, no dia 17 de maio de 2017, entrou pela porteira um Fusca branco chamado Dodongo. Era o 11º dia de viagem do menino Jesse e seu melhor amigo Churastei. Tímido, de olhos curiosos, já tinha Balneário Camboriú no retrovisor. No para-brisa, um horizonte de sonhos e um punhado de angústia. Havia mandado uma mensagem, acompanhava a viagem da Expedição Fusca América pelo Facebook. Naquela época, o canal de todas as conexões. Chegou no meio da manhã de quarta-feira e preparávamos a Sofia para a escola. E aí vai, cara. E aí vai. São 10 páginas. Enfim, eu posso, inclusive, ler o final. Não, cara, acho que não. Final não, deixa quieto. Vamos esperar. Cara, qual que é o nome do livro? A vida cabe em um Fusca. Para quem não sabe, para quem não conhece, tem pessoas que não, o Nauro praticamente foi um dos primeiros viajantes Fusca no Brasil. O cara foi para a Rússia, né? Ver a Copa do Mundo. Teve lá, assistiu, andou lá, viajou na Europa e tal. Conta um pouquinho aí só pra gente matar a saudade, cara. Cara, na real, assim, ó, o Fusca sempre teve na minha vida, né? Por isso que eu disse que a vida cabe em um Fusca. Teve momentos, inclusive, de negação, assim, né? Como jornalista, eu trabalhava numa TV e as pessoas Fusca Khalifa, cara, ele estava na live do dia que o Jess estava com a gente. Eu nunca esqueço do Fusca Khalifa aí, de vez em quando eu troco uma ideia com ele. Obrigado aí, cara, por você ter entrado, Fusca Khalifa. Abraço aí, depois a gente se fala, velho. E os Fuscas estiveram muito presentes na minha vida, assim, tem coisas malucas que quem lê o livro vai compreender, assim, né, cara, eu estava vivendo um momento que eu achava que era importante eu ter um carro novo, então eu pagava uma prestação no valor muito maior que eu podia pagar para não andar num carro velho, porque era assim, né? E aí acontecia sempre alguma coisa maluca, assim. Quando eu conheci a mulher da minha vida, a mulher que eu quero ficar velho do lado dela, que é o meu grande amor, enfim... E a mulher mais linda que eu já vi na minha vida, o dia que a gente ficou junto, que a gente conversou uma noite inteira, quando terminou a noite, ela disse, quer uma carona? Eu disse, eu quero. Quando eu fui até o estacionamento para pegar uma carona com ela, ela estava de Fusca, né? Então, assim, são coisas que eu olhei assim, sabe? Pô, e sempre tinha um Fusca no momento especial da minha vida, né? Quando a gente construiu essa casa que a gente mora, que é a Palafita, que muita gente já ouviu falar, que é um lugar que a gente considera o centro do universo, a gente tinha gastado toda a grana que a gente tinha, não tinha mais de onde tirar, terminamos a casa, vamos realizar o sonho de morar na casa. Eu tinha uma Paraty e
uns dias antes de vir morar na casa, roubaram a nossa Paraty, a gente ficou sem carro. E não tinha como vir morar nesse lugar sem carro, porque é um lugar afastado, é um sítio. A menina que ganhou, a Mari que ganhou o Fusca na rifa, ela acabou de entrar aqui, ó. Ela disse, lugar lindo, ela veio aqui buscar o Fusca, quando ela ganhou o Fusca na rifa. A Mari que é Isso, ela que ganhou o Fusca na rifa, o marido dela, na época. Essa é uma história legal também. E daí, quando a gente, como é que a gente vai para lá, né, com uma criança pequena, enfim, e a gente pegou a última grana que a gente tinha e a gente conseguiu comprar um Fusca, cara. Era o único carro que dava para comprar e a gente chega os três na casa da nossa vida, no lugar que a gente queria passar o resto da vida de Fusca. Então, sempre teve isso, né? E daí, quando eu voltei para fazer uma faculdade já mais velho, né? Eu fui fazer uma faculdade de filosofia e a gente morava nesse lugar. A gente já tinha vendido o Fusca, tinha comprado um Uno, enfim. Mas eu não podia deixar a Gabi aqui com a Sofia sozinha à noite sem carro. Então, e a faculdade ficava 10 quilômetros daqui. Então eu tentei ir de bicicleta, não dava. De ônibus, a parada do ônibus ficava a 1,5 km daqui, de noite no inverno, no Rio Grande do Sul é frio. Isso era em que ano? Isso era em 2010. Claro, eu já tinha tido todos os Fuscas da minha vida. Ali eu estava sem Fusca. Aí, em 2010, eu estava já no final da faculdade. E aí, cara, eu trabalhava num jornal importante, enfim. Então, eu tinha um iPhone que até era da Gabi. A Gabi me deu o iPhone. E o iPhone era uma tentação, assim, né? O iPhone era o preço do Fusca. O iPhone era o sonho de consumo capitalista no mundo. As pessoas faziam fila de 3 noites para conseguir comprar o iPhone. Eu tinha um iPhone, o último modelo. É mais caro que o Fusca, eu acho, né, cara? O que acontece é isso, eu não tinha carro. Um dia eu vi um Fusca para vender, eu liguei pro cara e perguntei se o cara aceitava a troca. E o cara me disse, qual carro tem para trocar? Eu digo, não tenho um carro, eu tenho um telefone. Aí o cara disse, mas tá querendo que eu te dê um carro por um telefone? Eu disse para ele, mas não é um carro, é um Fusca. E não é um telefone, é um iPhone. E daí a gente começou a negociar, enfim, levei uma semana tentando convencer ele, até que eu dei o iPhone para ele, mais 500 pila, 500 reais, e fiquei com o Fusca. E aí, pela primeira vez, eu tive um sentimento transcendental dentro do Fusca. Porque o Fusca era um carro, assim, sempre foi um carro de uma necessidade, mas eles sempre tiveram na minha vida. Mas quando eu entrei nesse Fusca que eu troquei pelo iPhone, eu senti algo que era muito além de entrar num carro. Assim, eu estava entrando num túnel do tempo que me levou à infância, naquele flashback que tu vê no final do ano, assim, que eu fui vendo momentos da minha vida, desde a infância, e que o Fusca tinha estado presente em vários momentos da minha vida. E aí, enfim, faculdade de filosofia, sabe que todo mundo é meio ferrado, ninguém tem carro. E o Fusca passou a ser o carro no meio da galera. Chovia, eu largava o pessoal na Parada do Ônibus, largava alguns em casa, enfim. E eles começaram a dizer, quando te formar tem que fazer uma viagem com esse Fusca. O nome desse Fusca era Filó, porque eu tinha a filha Sofia, e daí eu tinha o Fusca Filó. Eu tinha o Filó e a Sofia. Filosofia, que era a faculdade que eu fazia. E aí, quando eu termino a faculdade, eu faço essa viagem, que é a primeira de todas, com o Patrick, esse que mora em Brusque, que é pela maior praia do mundo. E quando volta, eu digo, agora eu vou reformar esse Fusca para fazer a América, né? Que eu quero fazer a expedição Fusca América. E cara, eu só tinha um Fusca, eu mandei arrumar o Fusca, fiquei sem carro, compro um outro Fusca, numa cidade aí de um cara que precisava vender, paguei R$1.000 pelo Fusca, e o Fusca não tinha assoalho, todo ferrado, enfim. E eu digo, eu vou andar com esse outro Fusca enquanto o Filó fica pronto. E cara, como o Filó estava, que é o segundinho hoje, estava muito ferrado, eu começo a fazer umas coisinhas nele, na correria, e o Filó lá para arrumar, só que o chapista não me entregava nunca me entregava. E as pessoas perguntavam para mim, como é que é o nome desse Fusca? Eu digo, não, esse ano eu não vou botar nome, que eu não quero me apegar nele. Ele é o segundo carro, ele é o segundo Fusca. E as pessoas no Facebook, na época, eu tenho muitos seguidores assim, mais velhinhos, começaram
Ah, mas é o segundinho, e começaram a tratar como segundinho, com carinho, e o Filó nunca ficou pronto. E daí, o segundinho acabou andando 17 países. Não, mas uma história com seu pai, aí, negócio do Fusca com a viagem também, não tem? Cara, com o pai, na realidade, é várias, né? O livro é meio que quase dedicado, assim, ao meu pai, né? Mas, assim, a primeira lembrança que eu tenho na vida é do dia em que eu morava numa vila em Novo Hamburgo, chamada Morro do Lampião, e não tinha nenhum carro na vila, assim, no bairro, né? Era periferia. E um dia eu vi um Fusca, eu tinha 3 anos, e eu vi um Fusca na frente do armazém do meu pai, e eu perguntei para minha irmã de quem era aquele Fusca, e ela disse, é do pai, o pai comprou. E era um Fusca azul, lindo, cara, e aí é incrível, porque aos 3 anos o teu pai é um cara gigante, né, por uma questão de proporção de tamanho, e é a pessoa muito importante, a pessoa que nunca vai deixar ninguém te fazer mal. Só que meu pai tinha um carro, e daí ele virou um super-herói, assim, né? Ele mostrou para nós que a vila era muito maior que a rua de baixo, onde a gente jogava bola. Ele nos levou para conhecer a praia, conhecer o mar, enfim. E ao mesmo tempo, quando eu tinha 9 anos, ah, eu pedi para o pai nos levar para a Copa do Mundo na Argentina. Hum, Né? Porque a gente estava na aula, eu já estava, eu acho que na quarta série, e a Copa na Argentina, a gente foi para a aula de tarde, e a professora deu 1 hora de aula e disse que a gente podia ir embora porque ia ter a abertura da Copa do Mundo. E ela mostrou um mapa no quadro, onde é que ficava a Argentina, onde é que ia ser a Copa, falou um pouquinho. E eu olhei assim, a Argentina era muito perto do Morro do Lampião, né? Muito e o perto seu da pai, da seu Argentina. pai não, eu Não, e meu pai tinha um armazém, cara. Ele tinha comprado uma TV colorida para as pessoas assistirem a Copa no armazém. O armazém ficava lotado, ele ia ganhar uma grana com muita gente na volta do armazém. Só que eu cheguei em casa na minha inocência e pedi para ele, vamos para a Argentina, de Fusca. E ele, muito mais para se ver livre de um dos filhos, porque nós éramos em 7, tu acha que ele ia se preocupar comigo? Ele disse, não, o Fusca não chega na Argentina. não. E a gente, e a gente ouve, a gente grava aquilo que a gente quer, né? Eu fiquei, como o Fusca não chega na Argentina? Como que meu pai, essa pessoa super poderosa, não pode nos levar para a Copa, né? E aí é maluco, assim, porque eu fiquei com isso na cabeça mas nenhum trauma, assim, não existe trauma. Não, eu não fui para a Rússia de Fusca para dizer, ó, pai, viu como chega? Não, sabe? Me lembra muito o Jesse, quando eu disse para ele, quando ele chegou aqui em casa, que eu, meio como pai, disse assim, cara, esse teu Fusca não chega no Ushuaia. O pai se preocupa, porque o Fusca dele estava muito ferrado. E ele ficou bravo comigo, né? E ele acaba fundindo o motor em Rio Gagego, porque não tinha como chegar, entendeu? Eu estava, né? E daí ele sempre, o Pablo me disse que ele sempre chegava no lugar e dizia, viu, Lauro, como eu cheguei? Não, eu tinha dito que eu não chegava no Ushuaia com aquele motor, não disse que ele não chegaria, entendeu? E com o tempo, ele entendeu isso. Um dia ele me disse, Lauro, ah, esses dias eu vi a nossa foto do dia que eu tive aí. Se um dia chegasse um guri hoje, com a experiência que eu tenho, e dissesse que ia fazer o que eu ia fazer, eu também ia dizer que não chegava. Ronaldo, eu lembro. Quando foi aquela Copa da Rússia lá? Foi em 2018. 2018. Eu lembro que eu vi em algum lugar na televisão uma, como fala, uma propaganda lá da Copa lá e apareceu o Fusca lá, sabe, cara? E eu não sou muito chegado em futebol, sabe? Eu falei, É, eu falei assim, mas que porra é essa? Que esse Fusca tá fazendo lá, né? E aí, cara, eu fui buscar, fui procurando e era um pouco mais difícil, né, velho? E aí eu vi, eu não lembro onde, não sei se foi na internet, em algum lugar. Aí uma reportagem, o brasileiro aí foi pra Copa do viralizou muito em Mundo e tudo com a tal. rede, cara. Foi Eu falei, incrível. meu Deus do céu. Eu falei, eu precisava conhecer esse cara aí. Meu Ai, irmão, sabia que a gente ia ficar amigo, né, cara? Mas foi incrível, assim, cara, sabe? Explodiu. A gente. Porque a gente trabalha com comunicação, né? E talvez seja isso que tenha feito a gente conseguir isso tudo. Porque foi uma ideia maluca do dia que o Brasil perdeu por 7-1. Eu disse assim, cara, esse time não vai para a próxima Copa.
E daí a Gabi, minha esposa, disse assim, cara, se a gente chegar de Fusca na Rússia, o impossível não existe. Ou talvez o Brasil consiga até ser campeão, ela disse. Só que a minha mulher, ela tem que se preocupar com o que ela disse para mim, porque eu acredito muito nela, né? E naquele dia eu queria muito. Eu decidi, cara, nós vamos para a Copa. E é maluco, porque tu começa a dizer para as pessoas, nós vamos para a Copa do Mundo Fusca, de Fusca. As pessoas no começo me encontrariam, né, cara? Já tá louco. Aí daqui a pouco as pessoas, cara, não dá bola, que ele tá maluco. Só que eles conhecem a gente, eles conhecem eu e minha família, a gente é muito obstinado. E aí, daqui a um pouco, começaram. Cara, e foi incrível, porque foi uma. Sabe, hoje eu vejo os cara viralizando assim na internet para conseguir realizar alguma coisa. Cara, a gente mobilizou muita gente, cara, muita gente, era uma loucura. Meu, a gente fez um financiamento coletivo e as pessoas batiam no portão aqui de casa para trazer uma graninha, assim, eu quero ajudar porque eu quero estar dentro desse Fusca. E daí teve momentos incríveis, assim, teve um dia que um cara tinha um financiamento na internet, um dia entrou 3 mil na nossa conta. E daí eu disse, cara, esse cara errou, ele queria depositar R$ 30 e errou. Aí eu peguei, procurei ele e liguei, cara, eu acho que teve um erro aqui, enfim, ele disse, não, Naura, eu acredito muito e eu quero estar contigo nessa história, eu quero estar aí, mas não fala meu nome para ninguém, eu não quero aparecer. E daí, cara, dentro dessa loucura, um dia eu fui no Café Aquários, que é um café que tem aqui em Pelotas, muito tradicional, que tem no centro da cidade, e tem aquela senhorinha que vende Mega Sena em sábado lá na frente, fica gritando Mega Sena, Mega Sena. E daí eu passei do lado dela e ela pegou e tirou R$ 5, assim, do bolinho de dinheiro dela e disse assim, para te ajudar para ir para a Rússia. Cara, eu me emocionei muito quando ela falou isso, sabe? Porque aqueles R$ 5 para ela era muito mais do que os 3 mil para aquele outro cara, sabe? Eu abracei ela e comecei a chorar, porque eu digo, cara, não tem como eu não ir para a Rússia, sabe? Não tem como não realizar esse sonho coletivo que é essa loucura. Cara, e 3 mil naquela época era um dinheiro bom, né, velho? Assim, se você for levar em consideração. Mas a gente precisava muito mais que isso, né? Para cruzar o oceano, a gente precisou. Foi uma loucura, cara. Assim, nessa viagem fazendo um balanço geral, assim, você gastou quanto para ir e voltar, cara? Não tem como mensurar, porque Não levantou. Exemplo, o navio foi um patrocínio total, assim, os caras. Nós temos um amigo. Porque o que acontece, né? A gente chegou num momento que a gente tinha certeza que ia, mas a gente começou assim, não é só dinheiro, entende? A gente não é só dinheiro. Não adianta tu ter dinheiro para botar um Fusca no navio e mandar embora. Existe uma burocracia tão grande para mandar um carro para a Rússia, sabe? Que a gente não ia ter capacidade de fazer isso. Não é? O Brasil tem muita burocracia, sabe? E aí um dia tem um cara que é nosso amigo aqui de Pelotas, que ele é um grande empresário, ele tem uma agência de agenciamento marítimo, e um dia ele nos ligou num sábado e disse assim, eu vou ir almoçar com vocês no domingo na Palafita. Tudo bem. Ele disse, não, mas eu vou levar comida, eu vou levar tudo, eu faço o almoço. Tudo bem, o cara é nosso amigo, enfim, ele é um empresário, enfim. E aí quando ele chegou aqui, ele chegou domingo de manhã e disse para mim, vamos dar uma caminhada? Aí eu disse, não gosto de caminhar. Ele disse, não, vamos dar uma caminhada aqui na volta da quadra, assim. Aí eu botei uns tênis e fui caminhar com ele. No meio do caminho eu estava esbaforido, assim. Ele disse, olha, se tu quiser ir para a Rússia, a primeira coisa que tu tem que fazer é emagrecer e cuidar da tua saúde. Porque do jeito que tu tá, não adianta tu querer que tu não vai conseguir. Enfim, essa foi a primeira dica dele. Quando voltamos para casa, ele fez o almoço, fez tudo, a gente almoçou. Depois do meio-dia, ele sentou no sofá, pediu para a Gabi sentar e eu sentar e disse assim, quarta-feira eu tô indo a Nova York
E o presidente da WWO para toda a América, ele é meu amigo de infância. E WWO, para quem não sabe, é a maior empresa de transporte de carro e navio no mundo. Eles têm aqueles navios ro-ro gigantes, assim. E daí eu vou lá e vou ver se eu consigo que ele leve o Fusca de vocês para a Rússia. Bueno, mas eu preciso de um projeto. Montamos um projeto rapidamente no iPad dele, enfim. Terminou o almoço, tomamos um café e ele foi embora. Quarta-feira, a Gabi e ele desenharam mais o projeto ali, enfim, com alguns dados, que não sei o quê. Quarta-feira ele me liga, ele liga para mim, não, ele liga para a Gabi, pede para falar com a gente e diz, olha, eu não sei como vocês vão ir para a Rússia, mas o Fusca vai estar na Rússia. No dia tal e tal e tal, a gente vai pegar ele no Porto de Rio Grande e vamos largar ele em São Petersburgo. E a gente está mandando um agente da Sagres, que é a empresa dele aqui no Rio Grande do Sul, e um agente da WWO que vão se unir para fazer toda a burocracia do Fusca. Cara, foi uma loucura. Isso foi no final de 2017, assim. E daí foi uma loucura. Daí começou, cara, cada documento que a gente fazia, porque a gente teve que exportar o Fusca para a Europa. A gente teve que exportar, fazer uma exportação temporária. Aí começa burocracias incríveis, assim, tipo, eu tive que conseguir um documento da Federação Internacional de Automóveis Antigos, que o segundinho era um carro raro, porque ele só exportaria se ele fosse um carro filiado a essa federação. E a federação me deu esse carro através do Fusca Clube de Novo Hamburgo, do Veteran Clube. E aí tudo que a gente fizesse, nós tínhamos que traduzir português, inglês e russo. Tudo. Tudo que foi dentro do Fusca tinha que estar traduzido, selado. Cara, foi uma loucura, cara. E daí... Lá na Rússia a polícia te parava? Como que é a documentação? Já entrava totalmente certinho, legalizado? Eu cheguei na Rússia, tinha um agente da WWO me esperando e esse cara fez toda a burocracia para tirar o Fusca do porto. Enfim, e aí a gente, cara, quando foi uma das sensações mais loucas da minha vida, né? A gente não pode dizer que é a mais louca, porque a sensação de ser pai é a sensação mais louca que pode existir na vida de um homem, mas quando as minhas filhas nasceram, nada se compara, mas quando eu vi aquele Fusca, que eu ando aqui na minha cidade, que eu vou ali na padaria buscar pão, que é um Fusquinha velho, quando eu vi ele saindo pelo portão de um porto na cidade de São Petersburgo, na Rússia, cara, quando tu vê uma cena dessa, tu diz, cara, não existe nada impossível nesse mundo, entendeu? O Beto Carvalho tá perguntando se você viu outro Fusca lá. Deveria ter alguns, né, cara? Muitos Fuscas na Rússia, inclusive o Fusca mais antigo do mundo está na Rússia. E vocês vão entender por quê. A Rússia nunca fabricou Fusca, mas durante a guerra, a Volkswagen fabricava Fusca como carro de guerra. Então, eles iam para a Rússia e como a Alemanha perdia as batalhas, eles deixavam os Fuscas lá. E os primeiros 3 Fuscas que foram fabricados foi para o Hitler e para os 2 generais abaixo dele. E um desses Fuscas, que é o terceiro Fusca do mundo, ele foi para a Rússia e ficou jogado. Ele era um galinheiro jogado na Rússia e um dia um cara que é colecionador viu um Fusca com peça de Lada, com peça de Moscovite, com peça de tudo que é coisa. O cara vai ver um número e vai pesquisar e é o terceiro Fusca fabricado do mundo. E tem um livro da restauração desse Fusca. Eles restauraram ele todinho. Todo original, aproveitando o chassi original, e é considerado o Fusca mais antigo do mundo, que já foi oferecido, acho que, sei lá, milhões de dólares por ele, e eu conheci um dos caras que restaurou esse Fusca. Você esteve lá na Alemanha, né? Tive. Na Alemanha tem pouquíssimo Fusca. Você falou que por pouco não foi lá na fábrica da Volks, né? Mas... Eu passei a 300 quilômetros de
de Wolfsburg, né? E eu tomei uma decisão de não ir a Wolfsburg. Não sei O se por Beto, perto ou não, talvez um dia eu vou, mas o eu. Beto o Beto Carvalho fez um comentário aqui interessante, que falou, faz tempo que a Rússia se aposta dos bens dos outros. Isso é verdade, né, cara? Não, mas País. era a Alemanha, mas aí eu vou defender a Rússia, porque era a Alemanha que estava tentando tomar a Rússia, não era a Rússia que estava tentando tomar a Alemanha. A Alemanha entrava lá para tomar a Rússia e tomava a pau e tinha que ir embora e deixar tudo que levaram, né? Aliás, aliás eles perdem a guerra não por poderio bélico, né? Porque a Alemanha tinha poder para invadir a Rússia, mas o que a Rússia fez? A Rússia, e aí não estamos aqui para falar em guerra, nem em política, em nada, mas a Rússia vai recuando, mantendo resistência e recuando e esperando o inverno. É. Quando chega o inverno, a Rússia avança. E daí os soldados alemães morrem de frio, né? Mas não, é o seguinte, né? Acho que nós só temos mais 10 minutos de live, que era 20, já foi quase uma hora. Hum. E aí, cara, eu queria te perguntar o seguinte: você tem algum projeto aí para lançamento do livro? Eu sei que você tem, mas eu quero que você comente aí para o pessoal ficar a par, entendeu? Cara, na real, hoje eu tive uma reunião, a Gabi, que é a minha esposa, ela é jornalista e ela é minha editora de todos os meus livros. Esse vai ser meu sexto livro, né? E hoje nós tivemos uma reunião muito séria, né? Porque os prazos do livro já explodiram, né? A ideia do livro era lançar ele oficialmente dia 22 de junho, no Dia Mundial do Púsculo. Algumas coisas vão ser mantidas no prazo. Em vez de lançamento, nós vamos fazer um pré-lançamento numa live que eu te convido a participar. Vou convidar várias pessoas a participarem nesse dia para falar sobre o livro, ler trecho do livro e apresentar a capa do livro no dia 22 de junho. Eu sou obrigado agora, por uma questão de pressão da editora e de todo mundo envolvido, porque o livro foi feito pela LIC, que é a Lei de Incentivo à Cultura, ele já foi captado, ele tem patrocinador, e então é um trabalho muito sério, um trabalho já de mais de 2 anos. Eu tenho que dar explicação para todo mundo que acreditou. Então, no fim desse mês, eu tenho que dar um final no livro. Faltam 2 capítulos, um eu estou pela metade, e o outro eu devo terminar até o final de junho. Tem, Em tem, agosto, diga. tem foto no livro também? Foto? Fotografia? Não. É um livro escrito. Eu ia fazer um livro de fotografia, mas como veio a pandemia, esse projeto foi substituído por um livro, é uma biografia, né? Uma biografia que vai ter mais de 400 páginas, para vocês verem que não é pouca coisa. Então, assim, em agosto começa uma série de lançamentos oficiais, que é, como esse livro ele é patrocinado, eu tenho uma agenda a cumprir, que é, eu vou dar palestra em 10 universidades, no curso de jornalismo, fazendo lançamentos específicos para alunos dos cursos de jornalismo e para 10 bibliotecas públicas, onde eu vou doar uma parte desse livro para as bibliotecas públicas. Eu elegi 10 bibliotecas públicas na região e também vou ter um bate-papo com as pessoas dessas bibliotecas. Então, eu tenho 20 palestras que eu sou obrigado a cumprir esse cronograma, que eu vou fazer isso em agosto e início de setembro. Depois, eu passo a fazer uma viagem pelo Brasil lançando o livro, que eu pretendo fazer do extremo sul do Brasil, que é a Barra do Chuí, ao contrário do que a maioria dos viajantes acham, que é na cidade do Chuí. Não, a Barra do Chuí é na cidade de Santa Vitória, o extremo sul do Brasil fica na cidade de Santa Vitória do Palmar, e eu pretendo ir até o Monte Roraima, inclusive passando em Goiânia, passando em Rio Verde, enfim, pretendo fazer vários lançamentos. Uma coisa muito legal para quem comprar o livro, a gente tem um Fusca 1968, mesmo ano segundinho, que foi restaurado pelo nosso patrocinador, e esse patrocinador doou um Fusca todo original, 1968, restaurado, reformado. Na realidade, ele não é. Vou Unicinos aqui, ó, acabaram de perguntar, ó, foi fechado com a Unicinos hoje, ó.
Foi fechado com a Unicinos, a Universidade do Vale dos Sinos, eu vou dar palestra. E quem comprar o livro vai estar concorrendo a um Fusca. Não é rifa, não é nada, é simplesmente um sorteio. Tu vai comprar o livro e tu passa automaticamente a concorrer a um Fusca e um dos ganhadores, e um dos compradores do livro vai ganhar um Fusca no final do projeto. Quanto mais rápido vender a primeira edição, que são 4.000 livros, mais rápido sai o sorteio do livro. Então eu espero que venda bem rápido, que daí eu faço uma segunda edição e quem sabe na segunda edição eu não faço o sorteio do Itamar, né? No primeiro vai ser um Fusca 68, na segunda eu dou um Itamar. Cara, vamos divulgar, isso aí vai vender rápido, isso aí tem muita gente na expectativa aí, o Fusca Livre falou que é o dele, enfim, tem muita gente querendo. Muita gente, porque eu estou escrevendo há muito tempo, assim, né? Então, tem muita gente que quer... Cara, vai ser uma história linda da minha vida através dos Fuscas, dos barcos, dos meus amores, das minhas filhas. Enfim, não é uma história sobre Fusca, é uma história de vida. Só que eu me dei conta que quando tu usa uma roupa, tu olha para uma roupa, tu vê a roupa pronta e acha ela bonita, tu não sabe que existe uma linha que costurou cada peça daquela roupa. E a minha vida foi costurada por Fuscas, né? A minha vida foi costurada, sempre teve um Fusca no meio, sempre, sabe? Então assim, mas também teve barcos, né? Ao contrário da maioria dos viajantes, o meu ídolo e a minha inspiração era o McClink, porque eu naveguei muito, eu velejei muito, eu aprendi a viajar de barco. O barco ele não tolera erros, ao contrário do Fusca. O Fusca tu pode errar, pode bater, pode estragar. O barco tu não pode errar. Então as minhas viagens acabaram sempre dando certo, porque eu levo à risca uma frase do Fernando Pessoa que diz: navegar é possível, navegar é preciso, viver não é preciso. As pessoas perguntam, mas por que é preciso navegar? Porque a palavra que ele fala é precisão e não precisar. Navegar é preciso, tu tem que ter precisão. Viver não é preciso. Se tu for caminhando com um tombo te arranha, cura. Na navegação não existe erro. Se tu cometer um erro, o teu barco vai ao fundo e tu morre. E é assim que eu levo a vida de fusqueiro, como se fosse um navegador. Ronaldo, essas lives é 1 hora ou é mais de 1 hora? Cara, não cai mais, em 1 hora não cai mais. Não cai, não? Então, beleza. A nossa com o Jesse ficou 1 hora e meia, não te lembro? 1 hora e meia, não sei, não sei onde que alguém comentou que era 1 hora só. Cara, mas olha só. Hã? Antigamente, né? Porque a internet, há 6 meses atrás, era antigamente para a internet. É verdade, cara. Cara, mas muito legal, velho. Muito, né, muita gente na expectativa aí do lançamento do livro. Perguntaram se vai ter digital, eu imagino que não. Por enquanto não, vai ter digital, mas vai ser um livro acessível, né? Vai ter digital para pessoas com deficiência visual. Daí vai ser disponibilizado gratuitamente para as pessoas com deficiência visual. As lives que vão serem feitas a partir do lançamento, a do dia 22 ainda não, mas depois vai ter live no YouTube que vai ter a tradução por Libras e vai ter um livro totalmente digital para pessoas com deficiência, mas daí é uma linguagem específica para pessoa com deficiência visual. Porque eu tenho um compromisso muito grande com pessoas com deficiência visual, que eu já dei a minha pós-graduação sobre docência no ensino superior, e eu dei um curso de fotografia para pessoas com deficiência visual. Ensinei pessoas cegas e deficientes a fotografia. A ideia são 4.000 livros a primeira tiragem? A primeira tiragem são 5.000 livros, 1.000 livros serão contrapartida, doações para a biblioteca, patrocinador, enfim, para uma série de... Vai ter alguns aí, uns 2, 3 para a gente sortear aqui com os nossos seguidores aí, não? Certamente sim. Claro que sim. E a gente vai... E daí 1.000 livros serão os que vão concorrer ao Fusca. Entende? Se tu ganhou um livro... tu é meu amigo, me dá um livro, eu vou te dar carimbado
e esse livro não concorre ao Fusca. No dia do sorteio do Fusca, porque a gente está vendo uma forma de sortear, a pessoa vai se inscrever no canal, e daí, depois que ela estiver inscrita no canal, no dia do vai ter uma foto específica para ela se inscrever, e o dia que ela... A minha filha está aqui, ela fez um penteado lindo no cabelo, ele está me mostrando. No dia do sorteio, ela vai estar inscrita no canal, e aí ela vai... Eu vou fazer um sorteio pelo Instagram, e a pessoa escolhida, ela vai ter que mostrar o livro, que ela tem um livro na mão. Não adianta tu te inscrever no canal e não ter o livro. E não adianta tu ir numa biblioteca pública buscar o livro para concorrer, porque o da biblioteca pública vai ter um carimbo de cortesia e não vai valer como sorteio, vai ter um segundo sorteio daí. E eu acho que até o início do ano que vem, Edson, vai ter o documentário também, que a gente já está com uma boa parte montada. A gente sempre viajou filmando por uma questão de a gente trabalhar com imagem há muitos anos. Todos os meus copilotos eram profissionais da imagem. A gente sempre trabalhou com imagem de alta qualidade. A gente está fazendo um documentário bem interessante, bem legal. A produção é sua mesmo, própria? Na real, a gente tem uma produtora, né? A gente tem uma agência que chama Satolep Press, que é conteúdo, como jornalista, enfim, mas a gente vai fechar parcerias com produtores de cinema também, né? A gente tem a Naná Filmes do Rio, a gente tem vários parceiros, amigos que trabalham com cinema, que trabalham com audiovisual, e a gente está juntando essa galera para fazer um negócio muito profissional, de muita qualidade, assim. Por isso que está demorando 9 anos e 10 anos para sair esse filme, porque a gente quer fazer uma coisa digna. Eu acho que é uma demanda que está aberta no Brasil. É um filme sobre Fuscas. Não existe um filme... não estou te falando de vídeo do YouTube, não estou te falando de Xuxa e Tom Preto. Não tem uma produção específica. Fez o Herbie. E no Brasil nunca houve um filme sobre Fuscas, e a gente quer ser o primeiro a suprir essa demanda, e rezamos para que venham outros depois, enfim. Né? A gente sempre foi muito pioneiro nisso e sente muito orgulho disso, assim, de ter sido pioneiro nas viagens, ser o pioneiro na escrita desse livro, né? Um livro que eu mesmo estou escrevendo, com todo o meu sentimento. Dói muito escrever um livro, né? A gente sangra por dentro, porque a gente mexe... É uma terapia, né? Com um psiquiatra, assim, né? Chora, ri, sofre. E no final a gente empresta a vida para que os outros se inspirem e vejam um pouco se vale a pena também toda a loucura que a gente fez durante... Né? Porque é um período muito grande, são quase 50 anos de vida que vão ser contados no livro, né? E mais esse gancho de 2022, quando esse maluco aí resolve viajar para o universo. Fazer a viagem mais certa, né? A viagem mais certa que nós temos é essa, né, cara? Exatamente. Mas ele fez uma bela viagem, cara. Cara, eu queria muito te agradecer aí pela oportunidade novamente e agradecer aos nossos seguidores aí. Vamos marcar mais aí, entendeu? Em breve a gente... faremos mais uma aí, chamar aí os viajantes de Fusca novamente. Claro, vamos fazer o que a gente fez com o Jesse, vamos chamar o Cláudio e a Carol, que são os amor, né, cara? Tem uma galera aí que merece todo o nosso carinho, assim. Eu acho que eu preciso dizer uma coisa antes de acabar a live. Primeiro eu quero ler mais 2 frases desse capítulo que eu acho importante, né? Que é o seguinte: no dia 23 de maio de 2022, Jesse, Churastei e Dodongo entraram em uma curva na rodovia USA 199 nos Estados Unidos e alçaram voo. Subiram ao infinito do céu, viraram 3 lindas estrelas brilhantes. Dodongo nasceu para o Jesse, assim como o Jesse nasceu para o Churastei, e os 3 se tornaram uma coisa só: um encontro de almas, uma escolha mútua, uma máquina de aço, um ser humano e um cachorro que nasceram para fazer história. Não é o fim do capítulo, mas é um trechinho que eu gosto muito ali. E eu acho assim, o que aconteceu? Talvez
por, por as pessoas irem pesquisar na internet e ver que, de alguma forma, não que o Jesse tenha se inspirado em mim, eu não acho isso. Eu acho que o Jesse, ele viajaria de qualquer jeito, ele era um guri obstinado e ele queria sair para o mundo. E ele sempre disse, eu viajei de Fusca porque era o carro que eu tinha, não é porque ele era fusqueiro. Ele tinha um Fusca e decidiu viajar. A única coisa que ele fez antes de viajar foi ver se alguém já tinha feito essa loucura de viajar de Fusca e encontrou eu, que segundo ele era o único que já tinha viajado de Fusca pelo mundo. Então, eu muito mais do que inspirar, eu mostrava que era possível ele fazer a loucura dele com o Fusca, mas ele tinha um cachorro. E usando a frase do Jesse, né? Cada um tem seu rolê. Essa era a frase dele, né? Cada um tem seu rolê. Eu tinha a minha, ele tinha a dele, e o Fusconauta tem o deles, e agora a Missão Fusca tem outra completamente diferente, mas que é linda também. Eles vão sair pelo mundo pregando o bem, pregando a paz, né? Eles são evangélicos e vão levar a palavra de Deus através do Fusca, é muito legal isso, né? Tu pode questionar, tu pode não acreditar em Deus, mas é nobre a missão deles, entende? E, só que eu me preocupei muito que por o Jesse ter dito isso, que ele de alguma forma se inspirou em mim, eu comecei a receber uma enxurrada de seguidores que eram seguidores do Jesse, que vieram para mim e que talvez estão esperando algo de mim como que talvez eu não possa oferecer, porque eu vou continuar sendo eu, entendeu, Edson? Eu vou continuar sendo eu e Gabi e a Sofia. Eu vou continuar sendo eu e o Caio Marimbondo, que viaja comigo. Eu vou continuar sendo o Nauro, que mora na Palafita e que sai para fazer viagens. Eu vou continuar sendo o Amiclink dos Fuscas, né? Aquele cara que manda um projeto e que vai e que volta e que escreve um livro e que faz um filme. Eu nem que eu queira, um dia eu vou conseguir ser o Jesse, e eu não quero ser o Jesse, eu quero ser o amigo do Jesse, eu quero ser um cara que admirava o Jesse e que no primeiro momento ele me admirava, eu passei a admirar ele com muito carinho, né? Cara, E o foi Jesse. incrível aquela live que a gente fez os três, porque ali nós tivemos a oportunidade de dizer um para o outro coisas que a gente não conseguiria dizer se não fosse aquela live. Então, é isso, assim, eu quero dizer para esses seguidores que entraram, cara, que legal, vocês estão aqui, mas vocês vão ver a minha história, né? Cara, o Jesse escreveu a história dele, né, cara? É insubstituível. E por mais que tente, sei lá. Enfim, não vem ao caso isso, né? Mas eu acho que você também tá aí, deixou sua história aí bem escrita, tá, né, tá registrando num livro. A ideia do Jesse também era escrever um livro, ele comentou isso várias vezes, algumas vezes. E ele não ia Eu vou viajar mais, começar um ele ia livro. voltar, ia comprar uma van, sei lá. Ele falou que ia ter mais conforto. O negócio dele, do Jesse era viajar. Igual você falou, viajou no Fusca, que era o carro que ele tinha. Mas enfim, cara, eu acho assim, toca aí, né? O seu projeto tá maravilhoso, vai ser legal. Tem muita gente aí na expectativa. Enfim, e tem que deixar isso registrado, né, cara? Entendeu? E talvez escreva um livro do Jeff, né, cara? Você consegue uma autorização e uma. Eu acho que o Jesse tinha um contrato com uma editora que eu acho que deve sair um livro nos próximos. Não sei, agora todo mundo vai correr para fazer alguma coisa. Mas eu acho que o Jesse vai sair um livro sobre ele. Um cara me procurou para falar comigo que o Jesse tinha começado a escrever um livro. Inclusive ele tinha ido para a casa da Nanda, já tinha escrito muito lá na casa da Nanda. Esse livro tem começado e talvez vá sair um livro do Jesse até o final do ano, escrito por ele mesmo, talvez com uma edição, com uma adaptação, enfim. Mas cada um tem seu rolê, como diria meu amigo Jesse, né? E a gente, ele sempre com a idade tão jovem, ele tinha muita sabedoria, né? Ele dizia muita coisa assim sobre cuida quem se inspira em ti, ele dizia. Cuida quem se inspira em ti. Porque às vezes os caras que se inspiram em ti para crescer junto contigo. Ele dizia muito isso, assim, te cuida, porque às vezes os caras dizem que se inspiram em ti, mas não. Enfim, a gente conversava muito, tem muita.
Tem muita, tem muita conversa gravada, tenho 2 celulares e agora, quando aconteceu isso, eu fui procurar É, muitas conversas e para matar a saudade. A gente fica sem compreender, né, cara? Fica muito sem compreender, assim, tudo que aconteceu e cara, foi, enfim, Deus sabe todas as coisas, né, meu amigo? Ele deixou escrito aí uma parte importante aí para nós, né, cara, que gostamos tanto aí de Fusca e de viagens, enfim. Não vejo como esquecer isso nunca, né, cara? Nem pode, nem tem como, né? E cabe a nós, cada um de nós aí, manter aí o espírito dele aceso com as viagens, com as histórias, né? Enfim, tá na mão de é, cada um agora. eu sempre tentei. Desde 2012 eu estou tentando. Já, já passei por alguns assim nesse mundo aí. Mas cara, é isso então. Eu acho que falamos bastante de Fusca, de livro, de documentário, e de família, né? A gente tem que ter essa base. E eu vi que o Jesse tinha lá. Ele era um cara que era muito reservado quanto à família, mas ele tinha muito. Ó, me chamaram de lenda aí, ó, viu? A Carla, diz que eu sou uma É, lenda. Né? Eu tenho um amigo que trabalhou comigo aqui, que é cinegrafista da Globo, né? E esses dias uma repórter jovem estava trabalhando com ele, e daí fez uma selfie e botou: Estou trabalhando com essa lenda. Aí eu mandei uma mensagem para ele: Tu tá velho, hein? Porque quando tu começa a virar lenda, é porque já construiu uma história longa, né, cara? E uma história longa não se constrói em pouco tempo, assim. Mas o mas, mas eu falei lá eu fui procurado, por eu trabalhar com comunicação há muito tempo, eu fui procurado muito pela imprensa lá no velório do GS, né, para falar. E como eu tinha só coisa boa para falar com ele, eu não me furtei em falar com ninguém, enfim. E, e eu disse uma coisa que ele viveu 5 vidas em 5 anos. Tem gente que não vive o que ele não vi. viveu em uma Tem vida, gente que sabe? não. Nós, Não às deu vezes, cada um, 5 anos, 50. eu não questiono a vida de ninguém. Cada um escolhe o que quer É, fazer, o que quer viver. E eu tenho uma frase que eu digo no livro, né, que é, as pessoas às vezes compram um Fusca para fazer uma viagem porque vê que a gente é feliz viajando de Fusca. Cara, tu vai te ferrar. Se tu comprar um Fusca para fazer uma viagem, tu tem a possibilidade muito grande de te ferrar, porque tu tem que colocar ser fogo no muito meio do louco e caminho. muito destinado para viajar de Fusca, porque vai dar merda, entendeu? Tu tem que procurar um Fusca que tem dentro de ti, que não precisa ser um Fusca. Pode ser uma viagem de bicicleta, pode ser um mochilão, pode ser viajar pela CVC, pode ser ficar em casa olhando série, pode ser fazer um churrasco no domingo com os amigos. Mas a única coisa que eu tento mostrar quando eu estou viajando de Fusca é que é fácil ser feliz. Tu não tem É. que ficar esperando para ter Cara, aquilo que tu não tem para ser feliz. tem gente viajando a pé. Tem um pessoal aí do Rio Grande do Sul. É dois moleques novos. Não sei se eles são irmãos ou se eles são casados, que é do Baita Rolê, já viu? Eles estão Mas viajando de bicicleta. não, são casados, são casados. Você tá São as certo? figuras. Estão cruzando a Patagônia, lá estão ferrados, por causa que está faltando ar para eles pedalar. São as figuras. É muito Olha legal, cara. o pessoal do Crônicas na Bagagem, que é um casal para ser seguido, sabe? Eles estão viajando, fizeram toda a América, agora estão fazendo o Brasil só por lugares que não são turísticos, só pelo interior, com um sandeirinho, cara. Com sandeirinhas, moram no sandeiro, fizeram uma cama no sandeiro Tem e um eles cara que vão. tá chegando nos Estados Unidos no Uno, Fiat Uno. Sim, Una, É, Una. É. cara, pôr o pé na estrada, né? Ter a Não, chance de ir mas eu embora. defendo mais, o Edson. Eu acho que às vezes tu não precisa nem para a estrada. Cara, daqui um pouco teu rolê é ler livro, cara. Sabe? Daqui um pouco teu rolê é curtir cinema. Eu sempre digo, esses dias os caras dizem assim: tem gente que passa a vida inteira na frente de uma tela de TV.
Cara, como é que é o nome daquele cara que era crítico de cinema? Oswald Andrade, né? Não, não é Oswald Andrade. Oswaldo Souza, eu acho. Ele era crítico de cinema. O cara passou a vida inteira na frente de uma tela olhando o filme e foi feliz pra caralho. Tu tem que achar a tua felicidade, É, entende? é verdade. E Tem pessoal que do Missão, viajar pra ser feliz. Viajar às vezes é frustrante. pessoal do Missão Fusca, você teve com eles lá, né? Você conversou, eles já estão quase saindo, como que é, velho? Eles devem sair agora em agosto, setembro. Aí eles vão vir ao Rio Grande do Sul, disseram que vão vir aqui em casa. Vamos convidar eles aí para o próximo Viajantes de Fusca, né? Claro, Trocar uma ideia com eles aí, entendeu? claro. Você teve contato direto com eles lá, faz o convite aí, vamos marcar aí Claro, durante o ano que vem, entendeu? É claro. interessante. Tem o WhatsApp deles, tudo, tranquilo. E eles disseram que vão testar o Fusca vindo aqui em casa. Mas eles estão preparando tudo. Mal sabem eles que a maioria das coisas não vai dar certo para eles saírem. Eu não contei para eles, entendeu? Eu não contei nada para eles. Eles vão ter que ir para ver. Porque antigamente eu falava para os caras que não ia dar certo, eles ficavam bravos comigo, quando não dava certo. Mas agora eu não falo mais. Eu digo, não vai ter que. A dor ensina a gemer, né? Como diria minha mãe. A disposição do cara já vale tudo, né? Então, acho que Eu estou brincando, o Fusca deles está maravilhoso. Eles estão se organizando muito. Porque assim, ó, o que que acontece? Eu comecei a viajar, cara. Eu me ferrei muito, muito, muito. Aí veio o Jesse, começou a viajar, se ferrou. Os caras estão aprendendo o que que não dá certo. Então, eles estão se organizando, entendeu? Então, tudo que a gente passou de trabalho, os caras já estão vendo, por ali não dá para ir, eu preciso de uma placa solar, eu preciso de um reversor. Nós ia sem nada, cara, nós ia com cara, lanterna. base já tem, né? Base suficiente para o cara errar menos. E o Fusca deles é a coisa mais linda. O Dona Francisca é o nome do Fusca. Fusca lindo, marrom. Lindo, lindo, lindo. 65. Eu vi aquele dia, eu tava assistindo o velório online lá, cara, eu vi você lá com eles e tal. Muito legal, cara. Ô, não, cara, é isso, velho. Acho que uma hora e pouquinho já, Vamos estamos já embora. pensando no assunto já. Mas Uma assim, live cara, por tempo. quero te agradecer muito aí novamente pela força, pela participação. E né, vamos se falar aí, vamos tocar para frente o Viajante Fusca aí, e nós vamos entregar mais um pouco aí desses bate-papos aí, que é muito bom para esse pessoal nosso aí, entendeu? Os fusqueiros e para quem quer viajar, enfim. Tem muita coisa boa para ser Vamos dita ver aí, um né? comentário aqui, ó. Mal sabem eles que a maioria das coisas não darão certo, porém coisas muito mais incríveis que eles planejam estão por vir, desde o perrengue até chegar no paraíso. É verdade, é isso aí, cara, mas a gente quando sai a viajar de Fusca, a minha filha agora está com 17 anos, a gente acabou de voltar do Uruguai e ela continua viajando, ela está com quase 1,80 m e continua lá no banco de trás, como fazia quando era pequena, mas ela tem uma frase que ela disse aos 8 anos, quando a gente estava voltando de uma viagem para a Argentina, a gente estava sentado assim, viajando, aquela coisa meio em silêncio, daqui a pouco ela veio pequenininha e botou a cabeça no meio dos bancos assim, papai, eu tenho a frase completa, mas é só um pedacinho assim, papai, viajar de Fusca é viajar dentro da viagem, viajar de Fusca é viajar dentro da viagem. Aí ela fala, as paisagens passam bem devagarinho na Ventarola. Pô, é Quero outro nível. aproveitar, quero aproveitar e fazer um convite para o Fuscalifa, que nós podemos fazer uma viagem lá para os Estados Unidos, numa live, né? Se ele tiver afim também, podemos Esse aí convidar merece. ele Esse aí. aí, esse aí merece. Esse aí tem um monte de história lá. Ele participa de um monte de evento. Cara, tem um monte de história legal lá. E, e tem os caras da Califórnia que foram lá no local do acidente, lá fizeram um santuáriozinho lá, bem legal. Eu vi. É, Tem um projeto aqui do pessoal de Goiás, aqui do Mamed, para o ano que vem, que é rodar a Rota 66 aí com Hercules, entendeu? hum, O ano que vem. ué. É um projeto legal. Eles vão sair daqui e acho que vão pegar alguns carros lá e vão fazer a Rota 66 lá.
não Mas sei direito. eles vão pegar os carros lá. Vamos pegar lá. São muito Nutella, meu velho. Tem que ir rodando. É o que eu falei. Eu falei pra ele, eu vou de Meu Fusca. Deus. Mas, médio, desculpa, eu te conheço, mas isso aí é nutelagem. Me fala que eu levo vocês no meu Fusca, não tem problema nenhum. É. É bom demais, velho. Não, é isso, cara. Te agradeço, um abraço aí. Um beijo em todo E mundo e, quero cara, agradecer a você é um todos que tipo, participaram aí. Nós não conseguimos responder os comentários aí. né, Só tentei olhar o vídeo aqui. é muita coisa aí, rola muito rápido e você às vezes não consegue ler direito, cara. Acho que isso é uma coisa que não é legal nas lives do Instagram, entendeu? Mas enfim. Tá aí esse convite para a próxima que nós vamos organizar, nós vamos divulgar aí no Instagram da Expedição Fusca América e do Fusca Clube. E vamos chamar aí vamos fazer contato com o pessoal do Missão Fusca, que eu acho que é muito interessante o projeto deles, entendeu? O pessoal da oficina lá de Novo Hamburgo, ó, da cidade que eu nasci lá, os filhos do Eduardo Gomes Regra, lá que são meus amigãos, estão mandando um abraço aqui. Cara, abraço em todo mundo. Eu acho que a gente viaja de Fusca para esses amigos virtuais se tornar reais, para a gente dar um abraço. Eu falei isso essa semana para o Pablo, a gente tem que se ver, sabe? A gente acaba fazendo grandes amigos virtualmente, mas nada no mundo substitui um abraço, Cara, um é chimarrão, uma assim, ó, cerveja, um churrasco. olha só, E eu o vou Pablo fazer essa mora em viagem de Goiânia. eu Mora vou em fazer essa Goiânia. viagem de Fusca aí para abraçar todo mundo que eu puder. E, e uma última coisa antes de dar tchau, uma opinião polêmica, vou deixar uma polêmica no ar. Ah, eu sou contra restaurar o Dodongo, viu? Todo mundo está falando em buscar o Dodongo para restaurar. Eu sou Cara, contra restaurar o eu também, Dodongo. Eu acho que o Dodongo ele virou anjo e ele morreu junto com o Jesse e com o Churastei. Quem acha que tem que restaurar o Dodongo vai tirar o Dodongo do céu junto com o Jesse, porque o Jesse precisa de um carro para andar no céu e para ficar viajando pelas galáxias, pelos planetas, e o Dodongo está lá com ele. Então, assim, se quiserem restaurar o Dodongo, para mim é um pouco de marketing, a não ser que a família queira, e daí eu respeito a opinião da família, mas a ideia eu acho que é deixar o Dodongo lá onde ele está, talvez pegar algumas peças, o Paralama que o Jesse adorava, que é um Paralama que foi pintado por um artista amigo dele, a direção, e trazer, se um dia fizerem algum museu, alguma coisa, usar, mas não o Dodongo voltar a rodar, botar no museu, eu acho um erro absurdo. As peças dele sim, mas ele rodar nunca mais. eu também eu não acho interessante essa ideia aí. Também não sei. Enfim, cada um, é igual você falou, vai que a família quer, né? Não Respeito. sei. É. Mas enfim, cara, é Vou isso. fazer um print nosso aqui sorrindo para guardar. Cara, eu vou Alguém salvar a tem um live. print aí, manda pra mim. Vou salvar a live, pediram aí, vou deixar salvo. E vou deixar registrado, né, velho? Porque eu lembro que eu falei pro Gesto, velho, nós temos que fazer outra live, né? Ele falou, bora, vamos fazer de Kombi, né? Vamos fazer. E aí o cara sumia. Eu falei, eita porra, o cara nunca aparecia, velho. Eu tenho que trazer minha Kombi para casa, minha Kombi tá fora. Eu tenho uma Kombi linda, mas está lá num amigo meu em Novo Hamburgo. E acabei nunca terminando ela e uma hora dessa Cara, não vem para cá. cara, o que tem de brasileiro viajando de Kombi, em canal de Kombi, cara, aí tem muita gente, velho. Dá pra contar. Cara, eu já contei mais de 15. Na próxima live eu vou te contar qual é a ideia da Kombi, tá? Mas hoje não vou te contar mais nada. Na próxima eu te conto, é uma ideia bem interessante para o ano que vem. A gente vai fazer Mas umas viagens aqui com a família, enfim. eu sei qual que é a sua ideia da Kombi. Eu É, não vou dar spoiler, não, mas eu sei. então tá, então não conta. Na próxima live a gente conta. Mas eu sei que eu tenho uma ideia do que você está pensando aí, cara. É. É, Espero eu te contar, é uma ideia, é uma história bem legal, assim, bem interessante. Mas contamos. beleza, cara. Não, fica com Deus. Todo Obrigado aí. mundo. Abraço Obrigado a por todo mundo todos. que assistiu.
É isso aí, cara. Agradeço a todos, o Nauro também, né, Nauro? Total, gente. Pô, e eu precisava falar sobre isso, né? Eu vim a viagem toda pensando, eu preciso falar com esses 6.000 seguidores que chegaram aí, né? Falar um pouco quem eu sou, enfim, eu precisava desse momento. Então, deixa salvo aí, me manda que eu vou salvar aqui para as pessoas Então, compreenderem um pouquinho então, essa história. estão pedindo aí que queremos spoiler, mas vamos deixar para a próxima live e você conta. Próxima Eu, live, eu, próxima live. na verdade, você não vai contar. Eu vou lançar a minha, a minha ideia e vamos ver se vai bater com a sua, né? Vamos ver se vai ser isso que eu estou pensando da conta, entendeu? Tá, então tá. Cara, abraço, gente. Fica com Deus. Até a próxima. Ô, Nauro, manda o WhatsApp do pessoal do Missão Fusca lá. Vamos trocar uma ideia com eles, entendeu? Se quiser criar um grupinho lá, a gente troca uma ideia para a próxima live. Eu acho demais aquele projeto deles. Eu acho muito interessante, entendeu? É muito, são os queridos, assim, quando eu conheci, quando eu via eles pela internet, assim, e aí a gente tem que ir criando uma expectativa, né? Às vezes equivocada, enfim. Mas foi incrível conhecer eles. A gente tomou um café num posto de gasolina, os Fuscas encostados, tava o estavam dois, mais uma amiga de Goiás, não, do Mato Grosso, e mais a sogra dele, e pessoas, uma família incrível, assim, uma família muito legal, só tenho isso para dizer, são muito queridos, assim, né? E estão fazendo o rolê deles, do jeito deles, num outro momento, né? Quando a gente saiu para viajar, o Facebook estava engatinhando, a gente viajava por viajar, nós não viajava para rede social, a gente até botava ali, porque eu sou fotógrafo, então eu botava ali para compartilhar foto bonita de Fusca, mas eu não usava a rede social por nada, a gente acaba se dando conta da rede social depois, mas eles já têm outra pegada, eles já têm mais essa relação com a rede social, é muito legal, cara, muito legal. Cada época é uma ferramenta diferente, né, cara? Mas, assim, lançar a mão e aproveitar da tecnologia e, como se diz, mostrar aí para a maioria, tanto que a gente conseguir mostrar a sua história, o legado, entendeu? Enfim, isso aí é legal, entendeu? Acho que o bom da internet é isso, cara. Não, Beijo para todos, senão a gente não acaba nunca isso e eu preciso escrever um pouco hoje de noite ainda. fica com Deus aí, forte abraço. Tô salvando a live para quem quiser ver depois do começo, velho. Abraço, Também vamos falar sobre Floresta Fusca América. Abraço. abraço, cara.